para falar do Flamengo e mais especificamente de uma declaração do Zico nas últimas horas em relação à Copa do Mundo, a Tite, a Gabigol e também a Dudu do Palmeiras. Nós temos a declaração do Zico na tela do YouTube, para você que nos acompanha com imagens. Abre aspas. Tirando a Copa do Mundo, o trabalho foi excelente. Só faltou a Copa do Mundo. Me desculpe, mas eu acho que dois jogadores que não podiam ficar de fora da seleção, Gabigol e Dudu do Palmeiras, pelo fator decisivo, pela importância deles nas finais de competições. Isso conta muito. Você passar por aquele momento de um jogo decisivo. Isso forma um atleta. E o cara é artilheiro, falando do Gabigol, né? Há 4, 5 anos no Brasil nas principais competições. Você não pode deixar de fora, fecha aspas, disse o Zico em entrevista ao canal De Sola. É uma declaração, digamos assim, nova dele, mas que muita gente chegou a comentar isso durante a Copa do Mundo, principalmente depois da eliminação da seleção brasileira para a Croácia. E, mais do que citar o Gabigol, ele também cita o Dudu do Palmeiras. Então ele cita o Gabigol e o Dudu do Palmeiras, dois jogadores aqui do futebol brasileiro. O Gabigol, de fato, numa grande fase. O Dudu teve ali o seu auge, continua jogando muito bem pelo Palmeiras, mas teve aquele auge ali antes da Copa de 2018 e tal. Poderia ter sido convocado, enfim, uma outra discussão. Mas aí, Vamp, essa declaração do Zico... dizendo que não pode deixar de fora Gabigol e Dudu. O Zico, concordo com o Zico também, né? Você pega assim, nos últimos anos aqui no futebol brasileiro, você pega os dois jogadores, apesar de o Gabigol jogar com mais estrela ao lado, o Dudu é o grande líder do Palmeiras, ao lado ali do Rafael Veiga, antes de machucar, depois o Scarpa começa a ser titular, E esses dois caras, assim, não é porque perdeu a Copa, e o Tite também foi muito bem na eliminatória e tal. Concordo com o Galinho, dois jogadores que a gente queria ver. O Gabigol teve até mais oportunidades do que o Dudu. O Dudu, até eu acho que foi o Bruno que falou, foi para um jogo só aquele das Américas, né? Foi um jogo com a Colômbia, só com os jogadores daqui. Foi o único que ele jogou com o Tite. E aí, poucas oportunidades, a gente queria ver, por exemplo, o Rafael Veiga no seu melhor momento, uma convocação, não é dizer que ia para a Copa, a gente vê como é que esses caras se comportam com a camisa da seleção, né? Por exemplo, o Scaloni. O Scaloni é o atual campeão do mundo. Copa do Mundo, 7 jogos, 1 derrota, 2 empates. Ou 4 jogos. Ou 4 jogos de quem? Ganha da Austrália, ganha da Polônia, ganha do México. México e da Croácia. E da Croácia. O Tite, 10 jogos de Copa do Mundo. 10 jogos do Tite, 10. 3 derrotas. Camarões, Croácia e Bélgica. 1 empate contra a Suíça. 6 vitórias. 2 contra a Sérvia, 1 contra a Suíça, 1 contra a Costa Rica e 1 contra o México. E o da Croácia até entra de empate até, no estatística. Mas quando eu boto derrota, porque perdeu, derrota. Se fosse vitória, ficava. Na sua estatística... estatística é assim, como é que é vitória? Como é que não é derrota se você vai embora? Foi eliminado. Eliminado, mas no final, conta pra mim, é derrota, foi embora. Né? E a Coreia do Norte, a Coreia do Sul. Né? Mas em termos de eliminatória, tudo, e Zico foi assim, porque Zico gosta dos caras, tá aqui todo dia, eu também gostaria de ver os dois, principalmente o Gabigol na Copa do Mundo. É na opinião minha, né? Não, sim. De cada um. Não é nenhum absurdo dizer, pô... Aí eu brinquei um pouco também. Eu queria a Rodinei na lateral direita. Sabe o que acontece? Eu acho que é exagero dizer que não enfrentou ninguém. Quando a gente fala que, eu pelo menos falo que os números das eliminatórias ou da caminhada foram números impecáveis da seleção brasileira. Tem a na Europa também, né, professor? Nos grupos, né? Desempenho é uma outra conversa. Desempenho não arrancou suspiros e tal, na maior parte das apresentações. Mas os números são impecáveis. Então, é o que tem de eliminatória. Não pode disputar a eliminatória com a Inglaterra. Não, mas se o Brasil jogasse as eliminatórias europeias
E cresce no grupo. É aquelas babas também, Gilbertrá, Luxemburgo, Ilhas Farol, Andorra. Tá pensando que... Normalmente você tem, o mais forte tem um médio ali no grupo. Eu vou falar aqui, vamos supor, a Venezuela que cresceu muito, né, nos últimos tempos, né? Venezuela e Bolívia, se você pegar e botar aí um jogo de ida e volta, um jogo em La Paz, ou um jogo em Maracaibo, lá contra as Ilhas Faroé, Gilbertá, eles atropelam. Sim, eles são bem melhores. São bem melhores. Porque parece que tudo lá na Europa, assim, os grupos são tudo muito difícil. Então tem lá as babas em cada grupo. O grupo que a Itália ficou fora mesmo, tinha a Itália e a Suíça mais fortes. A Suíça ficou em primeiro, foi direto, a Itália caiu em segundo na repescagem. A Itália, ela fica fora da Copa... Ela fez de tudo para sair da Copa. Isso, porque ela empata com a Suíça até aí. É pior da Irlanda depois. Ela pega a Irlanda do Norte. Aqui é ruim mesmo, que tem uma outra Irlanda que complica. Se ela ganha da Irlanda do Norte, ela estava na Copa. E a Suíça ia para repescagem. Ela não ganhou. Ela vai para repescagem, perde para Macedônia. Sim, Macedônia do Norte. Se ela passasse, ela até jogaria com Portugal. Mas ela não chegou nem em Portugal. Ela caiu na Macedônia. O Prado me mandou essa semana, professor, a divisão da Iugoslávia, né? A divisão é Kosovo, que ainda não reconheceram, ele botou lá Croácia, Sérvia. A Macedônia do Norte fazia parte da antiga Croácia. Da Iugoslávia. Quem tirou a Itália? Sim. A Itália fez de tudo para não ir para a Copa do Mundo. Campeã europeia, fez de tudo. Olha os grupos que tinha também. Sim. Olha quando cai lá o grupo da Espanha, aí vem cai duas seleções, tipo assim, nível grande, que cai no mesmo grupo. Por exemplo, Portugal. Portugal, ela vai para a repescagem porque saiu para a Sérvia. O time que Portugal tem não é para ir para a repescagem nunca. Normalmente é uma forte e uma média forte, o resto não. Em cima disso que você falou, com 26 dava para jogar, né? Levar o Gabigol e o Dudu. Levar dentro do avião, daria. Era não ter levado o Daniel Alves. Pronto, já dá uma vaguinha aí. E poderia encaixar em alguma posição aí, se fosse o caso. Porque são dois jogadores que não seria nenhum absurdo serem convocados. Né? Aquele negócio absurdo não é. Decisão do treinador. Né? Nenhum nem outro. Só isso. Mas em cima dessa entrevista do Zico, pós-evento, né? Depois de tudo que se viu, não seria nenhuma loucura. Copa do Mundo. Esses dois jogadores. Todo mundo fala assim: Copa do Mundo é 7 jogos. 7 jogos aonde? Os caras são malucos. 7 jogos é pra quem vai pra final, pô. Semifinal. Às vezes a Alemanha, você vai pra 4 anos, jogou 10 dias de Copa. Foi eliminado na primeira fase de 3 jogos. Sim, nas últimas Todo mundo acha que é 7 jogos, não é 7 jogos. 7 jogos é porque você pode ficar 10 dias, 3 jogos em 10 dias. Dependendo só 15 dois. dias. Dependendo só dos Já 2 já está eliminado. Porque no terceiro não já não tem mais chance. Com uma semana você já está eliminado. Se a Argentina perde do México, aquele segundo jogo, que foi num sábado... Estava eliminado em 6 dias. A Copa tinha começado no domingo anterior, no sábado seguinte ela poderia já estar eliminada. Já está eliminado, com um trabalho de 4 anos. Uma eliminatória com tudo, então... Um tiro muito curto, né? Então, o Vamp já falou, o Vanderlei já falou sobre essa declaração do Zico. E para você, Bruno Prado, é uma declaração até pegando o gancho do Vanderlei, né? Depois do leite derramado. Mas claro, é assim mesmo. O Bruno e o Vampeta, que são 2 ótimos comentaristas, eles sabem, e aquilo que brinca o Muricy, depois do jogo fica mais fácil mesmo. Você até dá alternativas. O Bruno ontem no programa, ele falou, eu pensei que ele ia acontecer alguma coisa assim com a França, quando ele fez aquela mudança, e deu uma... Claro, o cara tá falando antes, não tem bola de cristal. Professor, é igual a mim, eu tô indo aqui, a gente chegou eu e Bruno aqui na mesma época, né? Eu, Bruno, Maldo, os comentários chegou falso, a gente chegou tudo no mesmo bonde. Eu adoro fazer jogo em estúdio, eu fico pé da vida quando me manda, olha esse cara que me manda pro estádio. Porque aqui eu tô cheio de televisão, quando seu erro, não erro uma. Lá no estádio, veio como mosca, eu digo, será que foi, não foi, foi dentro? Eu aprendi o nome, eu adoro tubo. Tubo vai ficar aqui dentro, quietinho na polícia, no ar-condicionado. Não tem, quando eu olho esse cara que fala assim, vai pro estádio, eu digo, pô, me fodeu. Aqui tem aqui, ó, lá. E aí, foi pênalti, foi, o cara caiu, tem 10 replay por ver. Né? E aí, Bruno? É beleza dessa... Essa declaração do Zico, o que você acha? Concorda, não concorda? Ele citando aí Gabigol e Dudu, e ele fala do fator decisivo do Gabigol nos últimos anos, Bruno. Cada um tem a sua seleção, né? Quando vai montar. Se fosse outro técnico e não o Tite, o cara ia fazer alguma mudança na lista. Ele não ia chamar exatamente os mesmos 26 que o Tite chamou.
Assim, o que eu acho exagerado é só o que está aí nas aspas ali. Não pode deixar fora. Isso eu acho exagerado. Mas que podia ir. Principalmente o Gabigol. O Gabigol é um cara que eu pensaria até o final, sim, em ter na lista. O Gabigol, mas também é verdade que em 2021 ele foi em todas, né? Gabigol, ele esteve em todas as convocações em 2021 e não agarrou a oportunidade. Não é que ele foi mal, mas também não foi aquela coisa, não. Ele chegou, teve a chance, agarrou e não sai mais. Ele jogou na seleção menos que o Richarlison, por exemplo. O Richarlison mereceu. Mas, brasileiro da seleção até agora. O Richarlison mereceu mais que ele, por exemplo, numa concorrência direta. Então, assim, acho que se o Gabigol fosse, ótimo, eu gosto muito do Gabigol. Já falei várias vezes, eu acho o Gabigol ótimo. O Gabigol é um cara que é decisivo, faz gol importante, nada contra. O Dudu, eu acho que era uma discussão mais para a Copa de 18 do que para a de 22. Mas o Gabigol é um cara que, se eu fosse montar a lista, ele estaria até a última hora nas possibilidades ali de estar convocado.